Bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo do canal Agro Mais Rico, e hoje nós vamos falar de um assunto bem complexo: separação de família e negócio e a importância de a gente ter os números organizados, ter as finanças separadas dos dois. A complexidade de separar família e negócio no agronegócio é um pouco maior do que no meio urbano, porque no agronegócio a gente tem a exploração da atividade no CPF do produtor. Diferente da atividade urbana, onde a gente tem normalmente o empresário com um CNPJ, onde ele faz a exploração do seu negócio, e o CPF, onde ele vive a vida particular dele. Como no Brasil a maioria da exploração agrícola é no CPF, muitas vezes acaba que a gente vira uma confusão entre esses números. E o vídeo hoje é justamente para a gente explicar a importância dessa separação e dar algumas dicas de como é que a gente pode trabalhar essa gestão. Separar família e negócio é o primeiro ponto da educação financeira. Delimitar as fronteiras é muito importante, principalmente quando a gente fala em famílias que já estão na segunda ou terceira geração, porque nós começamos a ter não mais uma sociedade de irmãos ou de pais e filhos, mas daqui a pouco de primos, tios e assim por diante. O objetivo de separar família e negócio, primeiramente, é a profissionalização. É deixar muito claro que gastos do negócio são gastos do negócio, ou seja, as contas vão estar ali para gerir o negócio, e os gastos da família estarão nas contas da família. Segundo é transparência, porque se eu tenho uma sociedade um pouco mais complexa, quando eu vou trazer os números do negócio, eu vou apresentar somente os números do negócio. Não estarão ali dentro daquela prestação de conta os meus gastos particulares ou os gastos particulares do meu núcleo familiar. Definir os limites. E aqui definir os limites é definir o prolabore. O quanto que a família pode gastar. E aí a gente vai ter que se organizar e trabalhar os números do nosso negócio através do mapeamento para ver o quanto que a gente pode pagar de prolabore para a família. Lembrando que não se é rico pelo que se ganha, é rico pelo que se gasta, pelo que se demonstra. E muitas vezes a gente quer mostrar um status que não é o nosso e a gente acaba gerando um problema para o negócio. Então, definam bem as regras do jogo. Quarto, e não menos importante, facilitar a organização. Uma vez que eu tenho uma conta só para o negócio, fica muito mais fácil eu acompanhar meu fluxo de caixa, minhas projeções e assim por diante. Pessoal, uma pausa aqui no conteúdo do vídeo para lembrar vocês de curtir o canal, se inscrever e compartilhar o conteúdo com outros produtores rurais, com outros colegas. Muito obrigado. Vamos voltar para o material. Quais são as obrigações que a família tem para pagar, né? Plano de saúde, os estudos dos filhos, as contas da casa. Eu sei que o produtor não é muito de tirar férias, mas quando tira, é importante que seja pago pelo seu trabalho e não pelo negócio. E os bens de consumo, aquilo que for particular, gastos particulares. Já as responsabilidades do negócio são os insumos, a mão de obra, as manutenções, os impostos e as taxas e o prolabore, familiares que trabalham no negócio, um salário pelas funções que eles executam. E algumas dicas que eu deixo para facilitar esse processo de separação de família e negócio na parte financeira. Primeira coisa é manter as contas já ativas para o negócio, porque você já tem todos os cadastros feitos, seja em cooperativas, seja em fornecedores, então não precisa abrir nova conta para o negócio, mantenha as que já tem. Abre uma conta nova em um banco digital para a família. E por que um banco digital? Normalmente tem taxas mais baixas, tem um cartão de crédito, o que facilita a vida, e a gestão ali é direto no aplicativo no celular, então é bem intuitivo. Definir a regra do pagamento do prolabore é muito importante. Se eu vou pagar o prolabore mensal, se eu vou pagar semestral, trimestral, aí vai depender do fluxo de caixa de cada um de vocês. Ter o controle dos gastos, e aqui eu dou a ideia de ter 2 grupos de WhatsApp, um para gastos do negócio e um para gastos da família. Então toda vez que eu fizer um gasto relacionado ao negócio, no cartão de crédito do negócio, eu vou lá e vou lançar no grupo do negócio. E mesma coisa para a família. E aí vou também ter os controles gerenciais separados, para no final do mês eu conseguir enxergar o quanto que eu gastei, o quanto que eu gerei de receita no negócio, e da família eu ter o meu processo ali de educação financeira de, olha, estou recebendo X, estou investindo Y, estou vivendo com Z. Ter os fluxos de caixas bem claros e projetados, tanto da família quanto do negócio, e o principal, ter um fundo de reserva para a família. Construir um fundo de reserva para a família. Esse vai ser o nosso primeiro muro de contenção caso tenha um problema familiar. Bom, primeiro a família vai tentar resolver o problema com seu próprio fundo de reserva. Caso a família não consiga, caso esse fundo não seja suficiente, o fundo de reserva do negócio pode complementar e caso seja necessário, bom, em alguns casos muito graves, aí a gente vai ter que entrar
uma questão um pouco mais avançada na análise de como é que o negócio pode dar suporte para a família. Até porque o negócio e a família, eles são complementares, e esse é o segredo. Eles não são uma coisa só, eles se complementam. E tem momentos que a gente vai ter que olhar com olhos de família e momentos que a gente vai ter que olhar com os olhos de empresário. Então, ter muito clara essas fronteiras, principalmente dos gastos, facilita muito para a harmonia familiar e longevidade do negócio. E o principal, o simples bem feito é mais eficaz do que o complexo mal feito. Comecem, se organizem, vão construindo essa cultura. Mudar um hábito é bem difícil. A gente precisa criar uma nova rotina na nossa vida e cada vez que eu for fazer um gasto particular, eu vou usar o cartão lá da conta da família. Cada vez que eu for pagar uma conta do negócio, eu vou usar o cartão do negócio. Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.